Isso, pastor. Tem que ter o R no meio. Prazer conhecê-lo. A igreja aplaude a Jesus para recebermos este homem de Deus que será profeta em nossa vida. Graça e paz, boa noite. Meus irmãos, me sinto muito honrado e privilegiado de poder servi-los aqui nessa noite de test drive e conhecer mais uma parte da nossa família aqui em São Paulo. E me sinto realmente honrado por poder edificá-los nessa noite através da ministração da palavra, conhecer o pastor Marcelo, o pastor Lucas, pastor Assad, pastora Tatiane, a Ana também. Uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Eu quero, antes de compartilhar aquilo que está no meu coração, gostaria de falar rapidamente sobre alguns livros, obrigado querida, alguns materiais que vocês encontrarão no final dessa reunião. Nós temos alguns livros e também alguns pendrives com séries de pregações, de ministrações. Você vai encontrar um ali, por exemplo, com todas as palavras que eu ministrei no ano de 2019. São 98 ministrações no pendrive, incluindo um estudo do livro de Romanos. Você que ama a palavra de Deus e deseja crescer em revelação da palavra, eu tenho certeza que esse material vai te abençoar grandemente. Tudo bem? Estou vendo um casal ali que eu conheço, muito bom. E também tem um esboço de todas as ministrações nesse pendrive e você pode acompanhar as pregações, ok? Eu trouxe também alguns livros, como esse aqui, Oxigênio Espiritual. Cadê os alunos aí do Carisma? Essa é uma das matérias que eu ensino no Carisma, onde eu falo sobre oração. Então você quer aprender como orar, o que é oração, os tipos de oração, quais são os obstáculos para termos uma vida de oração bem-sucedida. Esse livro vai te ensinar a respeito da oração, não apenas como uma prioridade, mas uma necessidade espiritual, é a nossa respiração espiritual. Eu costumo dizer que a oração é o nosso oxigênio espiritual, amém? Além desse livro, vocês encontrarão também o livro Viva pela Fé. Aqui eu ensino que a maneira como nós vivemos na nova aliança é uma vida pela fé. Não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos pelo que cremos e cremos na palavra de Deus. Onde estão aqueles que são da fé aqui? E aqui você vai aprender o que é fé, como crescer em fé, como exercitar a sua fé, como guardar a sua fé, ok? Então esse livro também vai te edificar grandemente. Você vai encontrar também uma série chamada Break, para você que ama fazer devocionais diariamente, ter o seu tempo de solitude. Para cada dia você vai encontrar um suprimento da palavra, textos bíblicos para você ser edificado, um alvo de oração e uma confissão de fé. É uma série de 7 livros. Esse aqui, por exemplo, é o primeiro, que se chama Comunhão com Deus Residente. Esse livro vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, ok? E também o Espírito da Graça é um dos últimos livros que eu escrevi. Eu costumo dizer que a maior expressão da graça de Deus é ter o próprio Deus habitando dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. Ninguém diz amém? Então, olha para essa pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de normal, olha bem para ela. Ela não é normal. Diga assim para o seu vizinho: você não é normal. Por que não tem pessoas normais aqui? Porque são pessoas que carregam o próprio Deus dentro delas. Não, peraí. Acho que você não entendeu o que eu disse. O próprio Deus habita dentro de você. Isso não é algo para te deixar empolgado, animado. É uma realidade espiritual. O Espírito da Graça é um livro que eu ensino sobre a pessoa do Espírito Santo, que não é uma força, não é uma energia, não é uma brisa suave. O Espírito Santo não é um empregadinho de Deus, ele é o próprio Deus e é uma pessoa que habita dentro de nós.
Você quer aprender a como ser guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, a respeito da oração em línguas, os benefícios de falar em outras línguas? Esse livro então foi escrito para você, amém? Tem vários outros livros ali, não vou falar de todos aqui, outros temas que poderá te interessar também, mas por último, eu quero destacar, muito obrigado pastor, esse livro que é um pouco do que eu vou compartilhar nessa noite, que tem sido uma mensagem que eu tenho carregado. Esse livro se chama Firmados na Nova Aliança. Nós somos o povo da Nova Aliança, somos filhos da Nova Aliança, mas infelizmente, por mais que somos o povo da Nova Aliança, nós ainda misturamos as duas alianças e vivemos com um pé no Monte Sião e um pé no Monte Sinai. Você que quer ter revelação sobre o que é a graça, o Evangelho da Graça, a Nova Aliança, esse livro foi escrito para você. Eu tenho certeza que vai te abençoar também. Eu faço questão de falar desses materiais, porque além de ser uma forma de edificar você, você também vai estar contribuindo com plantação de igrejas. O recurso de todos esses materiais, livros, séries, tudo é destinado para a plantação e revitalização de igrejas. Então é uma forma também de você cooperar com a expansão do reino de Deus aqui no Brasil e em outros países também. Temos máquinas de cartão lá também, você pode parcelar em até 6 vezes se você precisar, amém? Muito obrigado. Quantos estão prontos então para receber a palavra de Deus? Coloque a mão nos ombros dessa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: o seu coração é uma boa terra para receber as sementes eternas e poderosas da palavra de Deus. Diga assim para o seu vizinho: nunca despreze uma noite na presença de Deus. Diga, uma noite como essa pode mudar a sua vida para sempre. Quantos creem nisso nessa noite? Feche os seus olhos. Pai Celeste, nessa noite abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que tem poder para nos instruir, nos alimentar, nos encorajar, nos fortalecer. Nós te pedimos que a Tua palavra seja liberada com unção, com graça, com revelação. Que a Tua palavra seja como fogo que venha incendiar os nossos corações. Libera sobre nós a Tua palavra nessa noite, como orvalho fresco do céu, trazendo refrigério para a nossa alma. Aqueles que entraram aqui cansados, abatidos, oprimidos, apáticos, que sejam nessa noite incendiados pelo fogo do Teu Espírito, que sejam despertados pela obra do Teu Espírito. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber a Sua palavra, que tem poder. Por isso pedimos: abra os nossos olhos, remova toda a cegueira, remova todo o véu, arranca as escamas dos nossos olhos nessa noite. Nós te pedimos: conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa noite. Estamos aqui como Teu povo, somos a Tua igreja, o Seu corpo, a Sua família, somos a Sua lavoura, somos Teus filhos, Teus servos, Teus discípulos, somos rebanho do Teu pastoreio. E nessa noite, mais uma vez, nós queremos nos assentar aos Teus pés e nos alimentar de Ti, e nos alimentar do pão que sai da Tua boca, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Diga um amém mais forte. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 4. Nós vamos ler juntos a partir do verso 3. Romanos, capítulo 4, versículo 3 em diante. O apóstolo Paulo, ele afirma dizendo: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Preste atenção nessa afirmação que Paulo está fazendo, porque ela é poderosa. Paulo está dizendo que Abraão, ele creu, e somente porque ele creu, ele foi declarado justo diante de Deus. Preste atenção, Paulo não está dizendo que Abraão foi declarado justo porque ele praticou boas obras. Paulo não está dizendo que Abraão foi declarado justo porque ele mereceu.
porque ele cumpriu os mandamentos da lei. Paulo está afirmando que Abraão foi declarado justo unicamente porque ele creu. Isso é o que nós chamamos de justificação pela fé. Recentemente, nós celebramos 500 anos da Reforma Protestante. E nesses 500 anos, essa verdade poderosa tem sido restaurada na vida da igreja, que o homem não é declarado justo por causa das suas obras, mas o homem é declarado justo pela fé. Mas infelizmente, muitos crentes ainda são analfabetos no que diz respeito à revelação dessa verdade da justificação pela fé. O texto diz que porque Abraão creu, ele foi declarado justo, uma justiça foi imputada sobre ele, uma justiça que não era dele, mas que ele recebeu unicamente porque ele creu. Verso 4, continue lendo comigo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Diga comigo bem forte: para quem trabalha, o salário não é presente. Diga: o salário não é um favor. Diga: para quem trabalha, o salário é uma dívida. Verso 5: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esse texto aqui nos fala a respeito de trabalhadores, e nós somos trabalhadores. Todos nós somos ministros, sacerdotes, somos profetas da nova aliança. Todos nós somos cooperadores de Deus. Acredite, não há glória maior do que essa, do que ser chamado de ajudante da divindade, de cooperar com Deus no seu propósito. Todos somos trabalhadores e fomos chamados pelo Senhor, e dele recebemos todo o suprimento e toda a recompensa. Só que Paulo diz aqui que há dois tipos de trabalhadores. Mas quais são esses dois tipos de ministros, de trabalhadores, de crentes que Paulo diz nesse texto aqui? Será que eu consigo 2 voluntários aqui rapidamente para me ajudarem aqui? 2 homens assim corajosos. Já temos um aqui, aleluia. Você é o prazer, Alessandro. Muito bom, Alessandro, aleluia. Você é o Márcio, prazer, Márcio. Fica aqui desse meu lado, por gentileza. Você é Alessandro. Olha para esse povo bonito aqui, cheiroso, crente, aleluia. Alessandro é um trabalhador que fez tudo o que precisa fazer. Olha bem para eles. Ele é aquele trabalhador diligente que não chega atrasado, chega antes do horário, não falta nenhum dia do trabalho, faz tudo de forma excelente. Ele é proativo, ele é criativo, aleluia. Olha bem para a cara dele. E no dia do pagamento, ele então entra na fila com a mão estendida para receber, e ele então recebe o pagamento de todo o seu trabalho. Preste atenção. O salário que o Alessandro recebe não é um favor que está sendo feito a ele, não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga. Por quê? Porque ele trabalhou, e por ter trabalhado, ele então merece receber o pagamento do salário. Quem está aqui comigo? Mas por outro lado, tem um outro trabalhador, olha bem para a cara do indivíduo, que não trabalhou, que não fez o que precisava fazer, e mesmo assim, com a maior cara larga, com a cara de pau, no dia do pagamento ele entra na fila com a mão estendida para receber. Ele entrou bem no personagem aqui. E o patrão então pergunta para ele: o que você veio fazer? E ele responde: vim receber. E o patrão diz: mas você não trabalhou, como que você veio receber? E ele responde para o patrão dizendo: eu sei que eu não trabalhei, mas você é um patrão bom, generoso, que abençoa os seus empregados. Olha, eu aqui para receber. E nessa hora, o patrão abre um sorriso para ele e paga o salário inteiro para ele. Não, peraí, você não está entendendo o que eu estou dizendo, vou te dar mais uma chance. O patrão abre um sorriso enorme para ele e paga o salário inteiro para ele. Eu achei que vocês eram mais pentecostais, pastor Lucas. Vou te dar mais uma chance. Nessa hora, o patrão abre um sorriso enorme para ele e paga o salário inteiro para ele. Agora melhorou.
para o desespero do trabalhador do lado de lá. Porque ele diz o quê? Eu trabalhei, eu mereço receber o pagamento do salário, eu fiz tudo o que precisava fazer. Como que ele recebe o pagamento sem ter trabalhado? E o patrão responde mais ou menos como na parábola lá do Evangelho de Mateus, dizendo: o dinheiro é meu, e eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu acho melhor. E quem é você para decidir como que eu vou administrar os meus recursos? Esse é o nosso Deus, o Deus de toda a provisão, mas os trabalhadores somos nós. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: que tipo de trabalhador você é? Ou que tipo de trabalhador você gostaria de ser? Porque na realidade, esses dois trabalhadores é uma analogia que Paulo está usando para falar de dois princípios de vida. Olhe para mim, existem apenas dois princípios de vida que são conhecidos no livro de Romanos, no livro de Gálatas, por exemplo, como graça e lei. Diga comigo: graça e lei. Diga mais forte: graça e lei. Há dois princípios de vida apenas. Ou você vive debaixo da lei, ou você vive debaixo da graça de Deus. Ou você é como um trabalhador que vive debaixo da lei, ou você é um trabalhador que vive debaixo da graça. Qual é a diferença? O trabalhador que vive debaixo da lei é aquele que confia na sua performance, é aquele que confia nas suas obras, é aquele que confia na força do seu braço, é aquele que confia naquilo que ele é capaz de fazer. Mas o trabalhador que vive debaixo da graça é aquele que sabe que não dá conta de fazer, que não consegue mesmo atingir o alto padrão de Deus. Portanto, ele se aproxima de Deus confiando exclusivamente não nas suas obras, mas na bondade de Deus. Ele é abençoado não porque ele é bom, mas porque Deus é bom. Quem está entendendo? Sim ou não? Então há dois trabalhadores que nos falam de dois tipos de crentes, que na realidade nos falam de dois estilos de vida, dois princípios de vida. A palavra graça, teologicamente, ela é definida como favor imerecido. Diga comigo: favor imerecido. Põe força no i, diga: favor imerecido. Portanto, lei é o favor merecido. Então a lei diz: faça. A graça diz que Cristo faz por você. A lei diz aquilo que eu preciso fazer para ser abençoado por Deus, mas a graça diz aquilo que Cristo fez por mim na cruz, para que hoje eu pudesse ser abençoado. Eu não sei quanto a você, eu quero ser um trabalhador que vive debaixo da graça. Eu quero desfrutar da bondade, do favor e da graça de Deus. Cadê os líderes de GC aqui, ou quem faz parte de um GC? Levanta a mão. Existe o líder de GC, que é como o primeiro trabalhador, e existe o líder de GC, que é como esse trabalhador que vive debaixo da graça. O líder de GC, que é como o primeiro trabalhador, tem dias que você diz assim, semanas que você fala: nessa semana eu vou orar todos os dias, 6 horas da manhã. Você fala ou não fala? Sim ou não? Vocês não acordam cedo assim? Ok. Mas lá em Belo Horizonte a gente costuma dizer isso. Tudo bem? 6 horas da manhã eu vou orar. Nessa semana eu vou fazer um jejum poderoso. Preste atenção. Na segunda-feira das 6 horas ele não dá conta de acordar. Na terça-feira ele também não dá conta de acordar. Colocou no despertador, mas vai para o soneca e não acorda. Na quarta-feira, das 8 horas da manhã, na hora que ele ajoelha para orar, Deus vira para ele e diz: nem adianta ajoelhar, que eu não vou te ouvir, crente safado. Não te escuto mais, já passou das 6. Essa é a imagem que muitos crentes têm a respeito de Deus. Mas ele então resolve fazer aquele jejum poderoso, mas também não dá conta de fazer o jejum. Como que esse líder de GC chega no GC para ministrar? Com espírito de fé e ousadia? Ou na hora que ele pisa na calçada da casa do GC, o diabo lembra ele na hora que ele não orou o tanto que ele disse que ia orar, que ele não jejuou o tanto que ele disse que ia jejuar, e que ele nem se preparou tanto assim para ministrar,
Quem já ouviu essa conversa? Mas tem dias que você consegue orar a semana inteira, 6 horas da manhã, tem ou não tem? Tem dias que você consegue cumprir aquele propósito de jejum, tem ou não tem? Tem dias que você consegue se preparar bem, estudar, combina até com a sua esposa, nem vão brigar essa semana em nome de Jesus, tem ou não tem? Nesses dias você pensa o quê? Nesse dia eu posso ministrar e vai ser uma bênção. Nesse dia eu vou chegar no GC e vai ser poderoso. Nesse dia Deus pode colocar até um tribufu diante de mim que eu vou expulsar aquele capeta. Por quê? Porque você infelizmente ainda tem essa mentalidade do primeiro trabalhador que acha que uma reunião abençoada de GC é fruto do pagamento de um bom trabalho. Eu fiz, agora Deus tem que fazer a parte dele. Quem está aqui comigo nessa noite? Você está aqui comigo mesmo? Preste atenção. Às vezes, tem dias que eu falo assim com a minha esposa, nem vão brigar em nome de Jesus, eu vou pregar lá na Lagoinha, São Paulo, quero que seja uma bênção. Consulto o meu horóscopo, está tudo certinho, tudo alinhado, bonitinho, nada de errado. Mas a reunião não é aquilo tudo. E naqueles dias que eu acho que eu mereço menos, parece que é o dia que Deus me usa mais. Por quê? Porque dessa bênção eu não tenho aonde me gloriar dizendo, eu quero dizer que eu orei, eu jejuei, eu paguei o preço, eu fiz o que precisava fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Calma aí. Eu lembro de uma líder de célula da nossa igreja que disse assim para mim, contando uma história de uma pessoa que ficou endemoniada na célula, os crentes ficam animados, não é? Juntou 30 pessoas em cima ali do tribufu, do Zé do Garfo, do encardido ali, cada um mandando ele fazer uma coisa diferente, e de repente chega a líder de célula e diz, deixa comigo que eu resolvo esse negócio. Demônio, você vai sentir hoje o peso de 8 anos de santidade na sua cabeça. E ela foi expulsar o demônio. E quando ela mandou o demônio sair, colocou a mão poderosa dela na cabeça do demônio, o que aconteceu com o demônio? Saiu. Para eu ficar em crise com a minha teologia. Porque você vai expulsar o demônio falando no nome de Jesus, ele diz, não saio. Aí você fala, demônio, vai sair, ele diz, não vou sair. Ele sabe que ele tem que sair, mas ele faz de conta que não vai sair. Porque ele quer semear dúvida na sua fé. E aí você pensa, é verdade, não tem como sair. Essa semana eu disse que ia fazer um jejum, comi um pedaço de linguiça escondido, como é que ele vai sair? Aí o que você faz? Você deixa o demônio ali, se tranca no seu quarto e fala, Deus me usa só hoje, tem misericórdia de mim, só hoje. E o diabo dá uma gargalhada de você, por quê? Porque você pensa que tem alguma coisa a ver com você. Mas deixa eu te dizer, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo, porque você está revestido de Cristo. Então quando o diabo olha para mim, ele não vê o Pedro, não vê a Maria, o Antônio, o José, o João, ele vê Cristo, porque você está revestido de Cristo. E porque todo o trabalho é de Cristo, toda a glória também pertence a quem? A Cristo. Porque toda a obra é de Cristo, toda a glória pertence a Cristo também. Quem está entendendo, meus irmãos? Então olha para mim. O primeiro trabalhador é aquele que vive confiando naquilo que faz, no seu esforço, no seu trabalho, nas suas obras, no seu mérito, na sua performance. Quem está entendendo? Mas o segundo trabalhador é aquele que vive confiando não naquilo que ele faz, mas no coração, na bondade e no amor de Deus. Mas eu fico me perguntando, por que o demônio então saiu dali naquela reunião? Até que o Espírito Santo trouxe luz, que aquela mulher continue pensando que a mão dela é alguma mão poderosa. Ele saiu ali da mesma forma como ele sai em certos lugares que você também não consegue explicar por que sai lá. Quem pegou, pegou. Porque ele quer que ela continue pensando que a mão dela tem algum poder, que a mão dela é alguma mão poderosa. Deixa eu te dizer, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. A questão é que toda a igreja protestante
crê na graça de Deus. Todas creem. Mas creem na graça para a salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é mérito nosso, não é um prêmio de um bom comportamento, mas é fruto da graça de Deus, é um presente de Deus, é um dom de Deus, que não tem a ver com o nosso merecimento. Mas preste atenção, nós começamos pela graça, e vivemos a vida cristã pela graça, mediante a fé. Todas as demais bênçãos nós também vamos desfrutar, como, diga comigo, pela graça, mediante a fé. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como que você recebeu Cristo Jesus, o Senhor? Diga comigo, pela graça, mediante a fé. E como que você vai andar nele? Pela graça, mediante a fé. Como que você vai crescer em santificação? Diga, pela graça, mediante a fé. Como que você vai prosperar? Fale forte. Pela graça, mediante a fé. Como que você vai crescer em maturidade espiritual? Pela graça, mediante a fé. Como que você vai experimentar vitória sobre o pecado? Diga, pela graça, mediante a fé. Assim como recebestes a Cristo, andai nele. A questão é que nós cremos sim que recebemos Cristo pela graça mediante a fé, mas que todas as demais bênçãos, elas serão fruto do nosso esforço, do nosso mérito, do nosso merecimento. E aí a vida cristã, que deveria ser algo feliz, empolgante, se torna um peso, se torna um fardo. Por quê? Porque todas as outras coisas nós cremos que vamos conquistar com base naquilo que nós fazemos. E aí você enxerga as disciplinas espirituais, por exemplo, não como um deleite, não como um desfrute, mas como uma obrigação religiosa. Orar é desfrutar de Deus, é desfrutar da presença de Deus, é um privilégio espiritual. Mas quando você tem a mentalidade do primeiro trabalhador, você enxerga a sua vida de oração como um mérito. É por isso que tem gente que quanto mais ora, pior fica, porque ele se sente superior aos outros depois de ter orado. Mas quanto mais você ora, mais você deveria perceber que você não é, que Ele é, que você não é bom, que Ele é bom, que você não tem, mas Ele tem, e que tudo aquilo que Ele vai te dar não é fruto da sua oração, mas é pela graça mediante a fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão nós enxergamos a nossa vida de oração como se fosse uma moeda de troca com Deus. E aí você vai precisar determinar quanto tempo de oração vale cada bênção. O problema é quando a cotação da bênção muda no mundo espiritual. Oração não é mérito, oração é desfrute, oração é privilégio, oração é comer do maná escondido, é beber do rio que flui da vida de Deus, é desfrutar da glória de Deus, é se deleitar no Senhor. Quem está entendendo? Coloca a mão no ombro do seu vizinho e diga: sai todo o fardo, sai todo o peso, em nome de Jesus. Quantos querem ser como esse trabalhador aqui? Vamos dar uma salva de palmas para eles, por gentileza. Muito obrigado. Então, rapidamente, eu quero te ensinar a como deixar de ser o primeiro trabalhador e se tornar como o trabalhador que vive debaixo da graça e do favor de Deus. Já que nós estamos aqui num test drive para você conhecer melhor como é o carisma, então anote aí o primeiro princípio: você que quer ser como trabalhador que vive debaixo da graça de Deus, escreva: creia no Deus que justifica o ímpio. Esse é o primeiro princípio. Creia no Deus que justifica o ímpio. Qual que é o problema de você viver com base no merecimento? É que você nunca será capaz de fazer por onde para merecer. Então eu vou começar te dizendo algo que vai deixar algumas pessoas chocadas, mas põe amor nas minhas palavras.
e me escute com bons ouvidos, amém? Olhe para mim, desista de agradar a Deus. Você não dá conta. Por que não, pastor? Porque o padrão de Deus é alto demais. É muito triste você tentar alcançar um padrão que você não dá conta. Então o que eu preciso fazer, pastor? Confiar naquilo que Cristo fez, porque Cristo hoje é o seu representante. Esse é um princípio do Novo Testamento, aliás, de toda a palavra de Deus, porque o sacerdote no Antigo Testamento também era um representante. Ele representava todo o povo diante de Deus. Se o sacerdote no Antigo Testamento fosse aceito por Deus, todo o povo seria aceito por Deus também. Então, uma vez que o sacerdote saía vivo de dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia do perdão nacional, isso era um sinal que todo o povo iria prosperar, que haveria chuva abundante, grande colheita. Mas se por outro lado o sacerdote fosse rejeitado, todo o povo seria rejeitado também, porque ele era o representante. Quem é o nosso representante? Cristo. É por isso que Paulo diz que quando você nasceu de novo, você foi colocado em Cristo, você foi enxertado em Cristo. É como a mulher que está grávida, você não vê aquele bebê, mas aquele bebê é uma realidade nela. Há dois corações batendo ali, aonde ela vai, ele vem, ele vai. O que ela come, ele come também. A vida que está nela é a vida que está nele, porque ele é uma realidade nela, dentro dela, porque aquele bebê está revestido dela. Da mesma forma você foi colocado em Cristo. Você não entendeu o que eu disse? Da mesma forma você foi colocado em Cristo, enxertado em Cristo. Você está nele, dentro dele. A posição que Cristo está é a posição que você está também. E Cristo hoje está sentado à direita de Deus em lugares celestiais, acima de principados, potestades e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. Aonde você está agora? Em Cristo. Cristo é o seu representante, e porque Cristo é abençoado, você é abençoado. Porque Cristo venceu o pecado, você vence também. Porque Cristo derrotou o diabo, você derrotou o diabo também. Porque Cristo é justo, a justiça dele foi colocada sobre você também. Preste atenção, só existe um que é justo apenas, que é Cristo. Mas por que somos declarados justos? Porque nós fomos colocados nele, portanto a justiça dele foi colocada sobre nós. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. Nós nos aproximamos diante do Pai não confiando nas nossas obras, mas confiando na obra de Cristo. E o Filho é bem recebido na presença de Deus, portanto você é bem recebido na presença de Deus também. Diga amém. Mas como assim, pastor? Eu não dou conta de cumprir e de merecer. Exatamente isso. A questão é que nós olhamos para os 10 mandamentos, por exemplo, que não é toda a lei, é apenas a estrutura, a espinha dorsal da lei, mas a lei do Antigo Testamento são 613 ordenanças. Os 10 mandamentos é apenas um resumo. E você olha para eles e você pensa, não, eu dou conta de cumpri-los, eu dou conta de praticá-los. Guardar o sábado, sim, é possível ter um dia de descanso para o Senhor. Não adulterar, dá para a gente controlar e não adulterar. Não mentir, é possível viver também sem mentir, sim ou não? Não roubar, dá para a gente também não roubar e não devolver aquele troco a mais que a gente recebeu, sim ou não? Não matar, dá para você se controlar também e não matar. Então você olha para os 10 mandamentos e você pensa, eu dou conta, eu consigo cumpri-los, um por um. Paulo também pensava assim. Até que ele chega no 10º mandamento, como ele diz em Romanos 7, que diz o quê? Não cobiçarás, não terás desejo. Eu até acredito que você dá conta de não matar, mas nunca ter desejado pegar alguém e cortar em 792 pedaços?
Eu até acredito que você dá conta de não adulterar, mas nunca ter desejado adulterar, nunca ter pensado em adulterar, quem está entendendo o que eu estou dizendo? A questão é que Tiago, no capítulo 2, diz que quando você não cumpre uma ordenança da lei, você esbarra na lei inteira. Quando você não cumpre um princípio da lei, é como se você não tivesse cumprido toda ela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então é impossível de cumprir a lei. Ah, pastor, se é impossível cumprir a lei, por que a lei foi dada? A lei não foi dada para ser cumprida. Romanos capítulo 3, verso 20, Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em primeiro lugar, a lei foi dada para revelar o caráter de Deus, porque a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei revela o caráter de Deus. Quando ele diz não mentirás, ele está dizendo o tipo de Deus que ele é. Eu sou um Deus da verdade. Quem está entendendo? Quando ele diz não roubarás, ele está falando sobre o seu caráter. Então a lei é um retrato da imagem do caráter de Deus. Mas há um segundo propósito da lei ter sido dada. Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então imagine que o Lucas está doente. Ele está muito enfermo, é só um exemplo. Mas ele diz isso para mim: não estou doente. E ele não concorda que está doente. E ele não aceita que está doente. Não admite que está doente. Não reconhece que está doente. Tem como tratar um paciente que não reconhece que está enfermo? Então ele vai ao médico. O médico então prescreve um remédio para ele, que faz com que todos os sintomas daquela doença apareçam no seu corpo, e ele descobre então que está com catapora, e agora sim ele percebe que está doente. Quem está entendendo? A lei é esse remédio que mostra ao homem que ele é pecador, que mostra ao homem que ele está doente, para que ele possa reconhecer que precisa do remédio. E quem que é o remédio de Deus? Cristo. Então imagine que todas as pessoas que estão aqui nesse auditório andam se arrastando pelo chão. Na realidade, todos os habitantes de São Paulo, do Brasil, do planeta, todos andam se arrastando pelo chão. Você nunca viu ninguém andar em pé, erguido, ereto. Todas as pessoas que você conhece se arrastam pelo chão. Numa terra em que todos se arrastam pelo chão, é normal se arrastar. Esse é o padrão, esse é o natural. Mas até que Deus estabelece um mandamento em Êxodo 32, em cima do Monte Sinai, dizendo: para se achegar na minha presença, um exemplo, não poderá se achegar se arrastando pelo chão. Para ter relacionamento comigo, para me adorar, você precisa se aproximar diante de mim em pé, firme, erguido, ereto. O que o homem faz? Ele tenta cumprir a lei, mas ele cai, e ele se levanta novamente, e ele se esforça para cumpri-la, mas ele cai de novo, e ele então se levanta mais uma vez, e ele então cria formas, ele cria moletas, ele anda se agarrando nas coisas, segurando pelas coisas, mas ele cai de novo, e ele não dá conta. Terceira razão da lei ter sido dada: Deus deu a lei para que o homem reconheça que nele mesmo ele não é capaz, que ele não pode, que ele não sabe, para que ele clame pela graça. E quem que é a graça? É Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se o homem fosse capaz de ter boas obras, e essas boas obras fossem capazes de fazer com que o homem seja salvo, Cristo não precisava ter vindo. Cristo veio porque todos nós precisamos de um Salvador. Então é como alguém que está se afogando na praia e de repente passa um salva-vidas e diz assim: ei amigo, leia esse livro, e joga o livro para ele: 10 passos para ser salvo. Acabei de escrever. É disso que ele precisa? Sim ou não? Ele precisa ouvir o que é necessário fazer? Provavelmente ele já sabe o que ele tem que fazer, mas ele não dá conta de fazer. Do que ele precisa? De um Salvador.
E é por isso até que o salva-vida, às vezes, deixa a pessoa ficar um pouco mais ali se afogando, para se cansar um pouco mais, para ser mais fácil de ser salva, para ser mais fácil de ser resgatada. Todos nós precisamos de um Salvador. Graças a Deus que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Mas deixa eu te falar algo aqui. Cristo não te salvou apenas da condenação do inferno, que já é muita coisa. Cristo não te salvou apenas da sua miséria, o que já é muita coisa. Cristo não te salvou apenas do pecado, que já é muita coisa. Cristo continua te salvando até hoje. Ele continua sendo o seu salvador até hoje. Ele te salva de um casamento ruim, Ele te salva de relacionamentos fracassados, Ele te salva de uma vida financeira falida, Ele te salva de relacionamentos quebrados com os filhos. Ele quer te salvar ainda hoje. Tudo que você precisa fazer é desistir de merecer e confiar na graça e na bondade dEle, porque Ele te fez justo. O que é justificação? É o contrário de condenação. Quando Deus declara que o homem é justo, não é faz de contas, Ele está sendo completamente justo ao declarar que você é justo. Por quê? Porque a justiça de Deus foi saciada na cruz. Na cruz a ira de Deus foi colocada sobre Cristo. Portanto, a ira de Deus não será mais colocada sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Na cruz, Cristo se tornou tudo aquilo que nós éramos, para que hoje nós pudéssemos ser tudo aquilo que Ele é. Na cruz Ele assumiu a nossa maldição, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados. Na cruz Ele tomou uma coroa de espinhos, para nos entregar uma coroa de glória. Na cruz Ele se fez pecado, para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz Ele se fez filho do homem, para que hoje você pudesse ser filho de Deus. Essa é a bendita troca do Calvário. A cruz mudou a sua história, a cruz mudou a sua vida, a cruz mudou o seu destino eterno. A cruz, bendito seja a obra do Calvário, bendito seja Jesus, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Então diga para o seu vizinho: desista de merecer. Esse é o segundo princípio, anote aí. Desista de merecer. E para compreendê-lo rapidamente, parece que o tempo aqui passa mais rápido, é incrível. Mateus capítulo 8. Quem está aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Imagina, você receber um elogio desse de Jesus. Porque para Pedro, Jesus disse que ele tinha pouca fé. Nem Maria, sua mãe, recebeu um elogio como esse. Eu já ensinei muito sobre ele, esse personagem, porque nos fala de alguém que tem consciência do que é autoridade, de estar revestido de autoridade. É alguém que tem consciência do que é estar numa posição de autoridade e de um poder de uma palavra quando ela é liberada. Mas ele não é o único que recebe um elogio como esse de Jesus. Algumas páginas à frente, ainda no Evangelho de Mateus, mas lá no capítulo 15, vá lá comigo, no verso 21, nós encontramos um outro personagem que também recebe um elogio como esse de Jesus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher,
cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Verso 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Já preguei muitas vezes sobre essa mulher também, porque essa mulher de fato é uma mulher perseverante. Porque uma coisa é o diabo virar para você e dizer: não adianta pedir, Deus não vai te dar. Não adianta orar, Deus não tem isso para você. E outra coisa é quando o próprio Cristo vira para você e diz: não vim para você, vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não adianta clamar, eu não vim para te dar. E mesmo assim continuar orando. Fé é grande quando você crê para receber, mesmo quando você sabe que não merece. Porque essa mulher, ela se aproxima de Jesus confiando na bondade dele, dizendo: me trata como um desses cachorrinhos, porque os cachorrinhos não comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Se uma migalhazinha daquela tinha poder para espancar o inferno inteiro, imagina o que tem disponível para mim e para você, que somos filhos, que podemos sentar na mesa e que temos o pão do céu inteiro à nossa disposição. Quando você olha para esses dois textos, o que eles têm em comum? Um homem e uma mulher, um soldado, um militar e uma dona de casa simples. O que há de comum nesses dois textos? Ambos eram estrangeiros, não eram judeus, portanto não faziam parte dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus está dizendo que naquele momento ele não veio para quem não era judeu, portanto eles são um protótipo perfeito desse segundo tipo de trabalhador, que não tem aonde se agarrar, que não fez por merecer, que não trabalhou, que não tem bom comportamento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eles não se aproximam diante de Jesus dizendo: olha, eu sou aluno do carisma, me abençoa. Olha, eu sou um dizimista fiel, eu quero a minha bênção. Olha, eu subi no monte e paguei o preço, me abençoa. Olha, eu comi aquela azeitona ungida de Israel 7 dias. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eles não tinham aonde se agarrar em nada. Eles não tinham aonde se apoiar em nada. A única coisa que eles fizeram é confiar na bondade e no amor de Jesus. Eles se aproximaram diante de Jesus sem confiar no merecimento, mas confiando exclusivamente na sua graça. Quem está entendendo? Último princípio, anote aí. Você que quer ser como o segundo trabalhador que vive debaixo da graça de Deus, não faça barganhas com Deus. Não faça trocas com Deus. Toda religião é baseada numa troca. Se você vive se relacionando com Deus com trocas, é porque você ainda não vive o Evangelho, você vive ainda uma religião. Porque quando um católico sobe uma escadaria pagando uma promessa, o que ele está fazendo? Uma troca. Ele está oferecendo sacrifício a Deus para receber algo em troca. Quando alguém prepara um trabalho de macumba e oferece numa encruzilhada, o que ele está fazendo? Uma troca.
está dando algo que a entidade pediu para receber algo em troca. Quando um espírita oferece, fazendo caridade, alimento para a população de rua, o que ele está fazendo ali? Uma troca. Ele quer receber algo em troca. Quando um muçulmano amarra uma bomba na cintura e vai explodir uma cidade, o que ele está fazendo? Uma troca. Ele quer receber 70 virgens em troca. E quando um crente protestante dos últimos dias, aleluia, faz a campanha da azeitona santa de Israel, de Jericó, o que ele está fazendo muitas vezes? Uma troca. Ele quer oferecer algo para Deus para receber algo em troca. E ele quer colocar Deus contra a parede. É como se ele estivesse brincando de queda de braço com Deus. Eu fiz minha parte, agora o Senhor tem que ser fiel para fazer a sua parte também. E aí nós enxergamos o dízimo também como se fosse uma troca. Quer ser abençoado? Dê 10%. Não recebeu a bênção ainda? Dá 25%. Não chegou o que você espera? Dá 50%. Ainda não veio aquela bênção? 100%. Ainda não chegou o milagre? Isaac. Abraão tinha um Isaac só. Os crentes hoje têm que ter um estoque de Isaac em casa, porque tudo quanto é culto tem que se entregar a Isaac. Preste atenção. Ah, pastor, você fala isso porque é pregador da graça e não prega sobre o dízimo. Preste atenção, de fato, eu não creio que o dízimo é o padrão da nova aliança. O padrão da nova aliança sempre é superior. Porque se na lei dizia que não podia adulterar, na nova aliança Cristo diz que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou com ela. Se na lei dizia que o homem não poderia matar, na nova aliança Cristo disse o quê? Que se você se irá contra o seu irmão, você já o matou. Se na lei o padrão era 10%, deixa eu te dizer, o padrão da nova aliança é 100%. Não é 10%, é tudo. Não é só 10% que pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus, tudo que temos pertence a Deus. Ele nos comprou com sangue precioso. Cristo não é apenas Salvador, Ele morreu e ressuscitou também para ser Senhor. Mas que 10% seja o seu ponto de partida, porque tem gente que tem dificuldade de dar 10, como é que vai dar 100? Mas que 10% seja o seu ponto de partida, e saiba que tudo que você tem pertence a Cristo e não apenas 10%. Amém? Então seja dizimista em paz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas não faça disso como se fosse uma moeda de troca com Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As religiões primitivas funcionavam como? Um tempo de seca. O que eles faziam? Ofereciam algo para Deus enviar a chuva, como por exemplo, uma oferta de um animal. Mas a chuva não veio, aumenta a oferta, vamos oferecer um animal maior, um boi inteiro. Mas a chuva não veio ainda, o que nós podemos fazer? Aumenta a oferta, ofereça a Deus em sacrifício um prisioneiro de guerra. Mas ainda nada consegue mudar a ira de Deus, Ele não libera a chuva, então ofereça algo melhor, uma virgem, a mulher mais pura entre nós. Mas ainda não veio a chuva, ofereça então uma criança, um bebê recém-nascido. Quem está entendendo? Por quê? Porque é uma mentalidade de barganha, é uma mentalidade de troca. Preste atenção, Romanos 8:32, leia comigo esse texto que é poderoso. Nós já vamos encerrar. Romanos capítulo 8, verso 32. Olha o que o apóstolo Paulo afirma dizendo: essa é a lógica do céu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aleluia. Porque antes você só tinha coragem para pedir aquilo que você achava que merecia. Agora que você entendeu que não tem nada a ver com você, você vai ter fé para pedir aquilo que você nunca teve coragem de pedir. Então agora você vai orar até cuspir o cano da boca. Você vai orar agora até a orelha bater palma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, estou entendendo esse negócio da graça, é legal, porque a gente não precisa agora ter mais compromisso com a igreja. Agora a gente só vai ficar, não é, na beira da praia, comendo peixe frito com guaraná. Você não entendeu ainda, filho.
1 Coríntios capítulo 15, verso 10, Paulo diz: trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, porque a graça não se tornou vã, vazia, infrutífera, sem propósito. Há muito favor disponível para essa igreja, mas há crentes que permitem que a graça se torne vã, recebem graça, mas não cumprem o propósito para o qual receberam a graça. Graça não é só perdão, é perdão também, mas a graça também é poder. Graça não é desculpa para você viver uma vida sem compromisso. Aquele que viu a graça, ele pensa: agora que eu vou trabalhar mais, agora que eu vou servir mais, agora que eu vou me divertir no ministério, porque antes era só esforço, antes era só peso na alma. Agora que eu vi a bondade, a graça, esse amor incondicional, esse favor imerecido, eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz antes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você vai orar como nunca, você vai ficar mais santo. Por quê? Porque isso nos santifica. Você não quer conversa com o pecado, você não presta mais para o pecado, e essa graça vai te santificar, porque ela não é apenas justificadora, ela é santificadora também, e ela te capacita para viver uma vida de vitória. Graça não é permissão para pecar, graça é provisão para não pecar. Quantos querem desfrutar desse favor? Quantos querem desfrutar dessa graça abundante? Fique de pé no seu lugar então. Segure na mão do irmão que está do seu lado. Eu quero orar por você. Se a equipe de louvor puder subir aqui.